Uma atualização no meu Synology me deixou a um passo de perder todos os meus dados. Eu perdi um dia inteiro tentando recuperar o acesso ao meu NAS, mas eu consegui. Depois disso, eu falei para mim mesmo que eu preciso de outro NAS. Um sem vendor lock-in que não vai me deixar na mão caso o sistema seja descontinuado. E hoje eu vou te contar todos os problemas que eu tive e por que eu decidi abrir mão do meu Synology e também por que eu escolhi o Terramaster F4 425 Plus como substituto. Mas antes de eu te mostrar o meu novo storage, eu quero te explicar o meu cenário atual e quais foram os problemas com o meu Synology. O meu storage principal é um Synology DS923 Plus, que é um storage de 4 discos SATA, mais 2 discos NVMe, com 32 GB de memória RAM e uma rede expansível até 10 gigabits por segundo. Parece ótimo, né? Mas aqui que vem as pegadinhas. Sabe os dois slots NVMe? Eles podem ser utilizados como storage, mas só se você comprar NVMe's Enterprise da Synology, que são de 2 a 5 vezes mais caras que NVMe's de marcas conhecidas. Caso você não use os NVMe's da Synology, você ainda pode utilizar outra marca, só que só como SSD cache. Ele vem de fábrica com apenas duas interfaces de rede de 1 gigabits por segundo, ou seja, caso você queira uma interface superior, precisa desembolsar cerca de 130 euros só na placa de rede. O problema é que uma placa genérica PCI de 10 GB custa cerca de 34 euros, fazendo de novo com que a placa da Synology custe de 2 a 5 vezes mais caro. Mas não é todo mundo que precisa de uma rede de 10 GB, e para ser sincero, uma rede de 5 GB seria o bastante para mim. O uso primário do meu NAS é para armazenamento de arquivos, só que eu também uso o meu NAS para edição de vídeo, e é aqui que a interface de rede faz muita diferença. Eu posso dizer que 10 gigabits por segundo é até exagerado, 5 gigabits seria mais do que o necessário para o meu uso, mas 1 gigabit definitivamente não é bom para mim. Com esse problema, eu procurei uma alternativa à interface de 10 gigabits da Synology e encontrei uma placa alternativa da Chic Store custando metade do preço. E essa placa precisaria só de um passo extra, instalar um driver no Synology, o que é bem simples de se fazer. Eu comprei a placa, instalei e tenho ela em uso por cerca de 10 meses sem problema algum. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E eu sou aqueles que gosta de sempre estar com sistemas atualizados. O que aconteceu foi que em uma atualização da Synology a placa parou de funcionar. E não só isso, mas algumas aplicações também. E o problema maior foi que eu desativei o DHCP da placa de rede onboard, como uma forma de segurança, o que significa que meu storage ficou inacessível, com todos os meus arquivos, inclusive os vídeos que eu estava trabalhando. Eu levei mais de um dia para recuperar o storage em um estado funcional, por sorte sem perder nenhum arquivo. Mas se isso acontecesse, eu estaria parcialmente seguro por conta de ter configurado semanas antes uma estratégia de backup 321. Digamos que parcialmente, ainda falta o backup offsite, mas isso já garantiu que os meus arquivos estivessem a salvo. E fica aqui a lembrança para você sempre ter pelo menos uma cópia de segurança dos seus dados. E vocês podem até me questionar agora de que eu estava utilizando uma placa paralela, o que é verdade, mas não foi só isso que quebrou. E sinceramente não faz sentido algum esse vendor lock-in de placa de rede, isso é algo extremamente absurdo. Fora um outro fato que eu nem tinha citado antes, mas eles anunciaram que a expansão de storage pool seria possível apenas se os discos estivessem na lista de discos verificados. Imagina só, você compra um NAS e não pode colocar o disco que quiser nele, isso é outro absurdo. E agora vocês já devem ter entendido a minha motivação, e depois de pesquisar bastante, eu achei a solução, o Terramaster F4 425 Plus. Esse storage também tem os 4 slots para disco SATA, só que ao invés de 2, ele tem 3 slots NVMe que podem ser utilizados da maneira que eu quiser. Além disso, ele tem duas interfaces de 5 gigabits por segundo, o que é o bastante para eu editar meus vídeos. O único ponto que esse storage ainda perde para o Synology é a quantidade de memória RAM. Esse aqui vem com 16 GB de memória, o que pode ser um problema, mas esses 16 GB são upgradable, ou seja, eu posso no futuro adicionar um pente de 32 GB de RAM. Mesmo o processador N150 suportando um máximo de 16 GB de RAM, usuários já reportaram que conseguiram atualizar ele para 32. E um ponto positivo é que ele é um sistema Linux completo. Se no futuro o sistema for descontinuado, eu posso simplesmente instalar um TrueNAS ou qualquer outro sistema de maneira simples, já que não existe nenhum tipo de vendor lock-in aqui. Fora que o N150 opera por volta de 6 watts de TDP, enquanto o Ryzen Embedded 1600 do Synology opera em 25 watts de TDP. O N150 também é 65% mais potente que o Ryzen Embedded de 1600, e também utiliza memórias DDR5 contra as DDR4 desse Ryzen. No geral, o pacote completo é muito superior.
E a parte de armazenamento foi muito complicada. O meu Synology tinha 4 discos de 4 TB da Seagate, e eu já queria começar esse storage expandindo ele. Então, depois de procurar muito, eu consegui comprar 4 discos Iron Wolf de 8 TB da Seagate. O problema maior foi o custo. Não foi nem um pouco barato. E isso é por culpa da bolha de inteligência artificial, que está fazendo com que alguns componentes, principalmente memória RAM, estejam em falta no mercado, já que as grandes empresas estão não só sugando todo o hardware disponível para o consumidor, quanto também destruindo o meio ambiente. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, até porque isso já me estressou e muito. Falando em expansão, isso é outra coisa que eu consigo fazer de maneira bem mais simples com o F4 425 Plus. Eu posso adicionar aqui um DAS, que é um Direct Attached Storage, como esse daqui, o D4 320, e se eu quiser, expandir o storage de 4 para 8 discos. Inclusive, isso vai acontecer no futuro, mas primeiro eu vou trazer um vídeo bem mais interessante para vocês utilizando esse DAS. Então, se você não está inscrito ainda no canal, aproveita e clique em subscribe que logo mais esse vídeo vem. Agora, o que eu preciso mesmo é planejar toda a migração de dados do Synology para o TerraMaster, e isso vai demorar bastante, já que os discos do TerraMaster ainda estão sincronizando. E assim que toda a minha estrutura de backup estiver pronta, eu trago uma explicação completa em um vídeo para vocês. Eu não diria que o Synology é uma escolha ruim, o que eu quero dizer é que para mim ele não é a melhor escolha. Eu não quero ficar preso em uma marca ou limitado com relação ao meu storage, já que ele é o core da minha infraestrutura. Fora que utilizar essa interface de rede paralela tem sido bem complicado. Não por culpa da interface, mas por culpa da Synology tentando travar tudo em hardware proprietário. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários ou corre lá no Discord pra gente conversar. E esse sistema da TerraMaster é muito simples de se mexer, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários ou corre lá no Discord pra gente conversar. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal. Se quiser fazer parte, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!